Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por estarmos, Senhor, estudando a sua palavra. Deus, nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos capacitando, meu Pai. Nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesse trimestre, por cada ensinamento, Deus, por cada palavra. Te agradecemos pela sua bondade, Deus, pela sua misericórdia. E pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Deus, nesse momento eu te apresento a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor atenda a oração dos teus filhos. Que o Senhor abençoe, meu Pai. Que o Senhor repreenda, Deus, em nome de Jesus, toda ansiedade, toda angústia, toda preocupação, toda enfermidade, toda seta do maligno, meu Pai. Que em nome de Jesus, todo desânimo, Deus, tudo aquilo que vem para nos tirar da tua presença, para nos afastar dos teus caminhos, que o Senhor repreenda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? O título da lição de hoje é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós vamos fazer a leitura que está em Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao 2 e do 16 ao 19, que diz assim: Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o, o meu ventre se comoveu. A voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Então hoje nós chegamos à última lição do trimestre. E a gente vai encerrar o trimestre com essa oração de Abacuque. E a gente observa aqui que ele clama a Deus por um avivamento. Ele pede que o Senhor avive o povo. E também ele faz uma declaração de confiança no Senhor, de esperança em Deus. Ele sabe que Deus cuida, né? Que Deus pode todas as coisas. E hoje, nos nossos dias, nos nossos tempos, nós sabemos que nós vivemos dias maus. E nós aprendemos nesse trimestre que um avivamento, ele traz mudanças não apenas nas nossas vidas, mas ele traz mudança também na igreja, mudança na sociedade como um todo. Então aprendemos que um verdadeiro avivamento traz transformação, traz renovo, quebra os julgos. E aí nós temos que fazer como o profeta Abacuque, que clama por um avivamento por causa da situação que eles estavam vivendo. Ele sabia que apenas um avivamento poderia mudar aquela história e aquela situação. E hoje nós vivemos tempos que nós sabemos que apenas um avivamento pode mudar a condição da nossa sociedade, onde a gente vê tantas coisas erradas, tantas coisas ruins acontecendo. Nós, como igreja, devemos fazer como Abacuque, clamar por um avivamento. O que a gente aprendeu nesse trimestre também? Como é que vem o avivamento? É necessário que haja quebrantamento do coração, arrependimento e oração. Então a gente pode se colocar diante de Deus em favor da nossa nação, confessando os pecados da nossa nação, nos arrependendo pelo pecado do nosso povo e pedindo que Deus venha nos avivar, né? Que Deus venha nos transformar, que Deus venha nos abençoar. Amém? O primeiro tópico diz assim: o clamor pelo avivamento.
a intercessão angustiada do profeta. O profeta Abacuque, ele estava sofrendo diante da iniquidade que estava acontecendo em Judá. E como profeta, como um homem de Deus, mensageiro do Senhor, o que ele podia fazer pelo povo e pela oração era clamar, era orar. E muitas vezes a gente está nessa condição também. A gente observa as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, na nossa sociedade, às vezes na nossa família. E nós, como cristãos, né, como mensageiros do Senhor, nós devemos nos colocar diante do Senhor em oração. Porque às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Às vezes a gente fica até querendo fazer alguma coisa, mas a gente não sabe o que, não sabe como. Então nós devemos orar e clamar ao Senhor. E além disso, o que mais deixava Abacuque angustiado era o fato dele perceber que aparentemente Deus não estava agindo contra aquela corrupção espiritual e moral. Então parecia que as pessoas estavam em pecado, que as pessoas estavam fazendo tudo errado e que Deus não estava fazendo nada, que Deus não estava castigando, que Deus não estava pesando a mão. E aí o profeta clama a Deus indignado, né? O porquê de não ter resposta do seu clamor, porquê de não ter resposta da sua oração, porquê que continuava aquela iniquidade, aquela destruição, aquela contenda, todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo diante dos olhos dele com o povo. E o próximo subitem diz assim: a aparente indiferença de Deus. Então, como diz o próprio subitem, é somente aparente. Às vezes, a gente olha para uma situação, para uma circunstância e a gente pensa que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo nada. Mas Deus, ele está vendo todas as coisas. Só que a própria palavra de Deus diz isso. O Senhor, ele é misericordioso e ele é longânimo para com os transgressores, para com os pecadores. Ele não age com juízo imediatamente. Por quê? Porque ele tem paciência esperando um arrependimento. Ele dá oportunidade para as pessoas. E foi justamente por isso que Deus enviou Jesus com uma mensagem de amor para salvar o homem. Só que, infelizmente, a gente sabe que uma grande parte das pessoas, elas dão as costas para as coisas de Deus. Elas simplesmente ignoram, elas muitas vezes debocham, mas haverá dias em que Deus vai responder esse desprezo das pessoas com relação às coisas santas, às coisas espirituais, da mesma forma que aconteceu naquela época de Abacuque. Então, aparentemente, parecia que não estava acontecendo nada, só que depois Deus veio com juízo, Deus veio com resposta com relação a toda a iniquidade que o povo de Israel estava cometendo. O próximo subitem fala assim: a resposta pronta de Deus. Então a resposta de Deus, ela veio bem diferente daquilo que o profeta esperava. Então o Senhor resolveu convocar os caldeus ou os babilônios e eles foram o chicote de Deus para Israel. Eles foram o juízo de Deus para Israel, para que os judeus eles repensassem os seus caminhos, as suas atitudes, para que eles se convertessem da sua iniquidade. E no capítulo 2, o Senhor ele responde a Abacuque, né, acerca dessa predominância do mal, e ele diz que virá um tempo em que todos os ímpios haveriam de ser destruídos, e os únicos a ficarem firmes seriam os justos, os que se relacionam com Deus através da fé. Amém? Então, por mais que as pessoas estejam cometendo injustiças, iniquidades, impiedades, coisas erradas, coisas terríveis e parece que nada acontece. Mas nós sabemos que o Senhor vai fazer justiça. No momento certo, no momento oportuno, todos esses ímpios, eles vão pagar por cada uma das suas atitudes. Amém? Então, ainda que naquela época
parecesse para Abacuque que Deus estava inerte, né? Que Deus não estava fazendo nada, que Deus não estava agindo, na verdade Deus estava dando tempo para a nação de Israel se lembrar dos alertas divinos, porque Deus enviou vários profetas, enviou várias mensagens para que eles se arrependessem, para que eles abandonassem os seus maus caminhos. E aí o Senhor mandou, inclusive, que Abacuque escrevesse a visão de maneira bem grande e bem legível, para que até quem passasse correndo pudesse ver e pudesse ler. Amém? O outro tópico diz assim: o avivamento pela palavra, ouvir a palavra de Deus. Então, em sua oração, Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Então, Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Então, quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, à palavra do Senhor. Amém? O próximo subitem diz assim: temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque também temeu ao Senhor. Então é preciso que a gente escute a voz do Senhor e tenha temor a Deus. Não pode existir avivamento sem temor. E o temor ao Senhor não quer dizer que você tem medo de Deus, que você tem pavor de Deus. Quer dizer que você tem reverência a Deus em todas as esferas da sua vida. É um sentimento de respeito ao Criador, é um sentimento de honra a Deus. Então, o temor é diferente do medo. O temor está relacionado a respeito, a reverência, a honra. Amém? Nós, como cristãos, precisamos ter um estilo de vida que reverencie o Senhor, né? Esse é o princípio da sabedoria do crente. Amém? O próximo subitem diz assim: o clamor pelo avivamento. Então Abacuque roga a Deus que ele avive a sua obra, que ele avive o seu povo. Que nós lemos Abacuque 3:2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, depois que o profeta Abacuque entendeu que a ira de Deus viria, ou seja, naquele momento, aparentemente, Deus não estava fazendo nada. Mas o Senhor disse que os ímpios eles pagariam pelos que eles estavam fazendo, né? O Senhor entregou para Abacuque essa visão e essa profecia. Então, quando Abacuque entendeu que a ira de Deus viria sobre aquele povo desobediente, ele clamou a Deus por um avivamento, né? Ele ouviu, ele entendeu, ele temeu e ele orou clamando a Deus por um avivamento espiritual, porque ele sabia que somente um avivamento podia mudar, né, o comportamento daquelas pessoas. E aí o profeta ele fez 3 pedidos para Deus em favor da restauração espiritual do povo de Israel. Ele pediu um avivamento para a sua obra, ele pediu para que Deus notificasse a sua obra e pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na ira. Então, finalmente, o profeta, ele demonstra um sentimento de muita esperança, de fé e de otimismo, que foram os últimos versículos que nós lemos, né? Quando ele declara que ele confia completamente em Deus, que ele sabe que independente do que aconteça nesse mundo, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor merece ser honrado, merece ser respeitado e merece ser reverenciado. Amém? E o próximo tópico diz assim: avivamento, questão de vida ou morte. O clamor pela misericórdia de Israel. Além de clamar por avivamento, ele clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Como ele entendeu o que Deus ia fazer com a nação de Israel por causa do pecado que eles estavam cometendo, da apostasia, da iniquidade,
e de todas as coisas terríveis que eles estavam fazendo diante do Senhor, ele ora pedindo não apenas um avivamento, mas também que o Senhor tenha misericórdia, porque ele sabe que o juízo de Deus pode ser muito pesado, mas ele também sabe que Deus ele é misericordioso. E por isso que ele falou: Deus, na sua ira, lembra-te da misericórdia. Quando o Senhor estiver irado, quando o Senhor estiver furioso, quando o Senhor estiver pronto para pesar a mão sobre a nação de Israel, lembre-se da sua misericórdia, né? Então, o profeta sabia que diante da decadência moral, né, que o povo estava vivendo, se Deus não tivesse misericórdia, todo o povo iria perecer com o peso da mão do Senhor por causa das suas maldades. Amém? E o próximo tópico diz assim: Deus é misericordioso. O próximo subitem diz assim: Deus é misericordioso. Então, o profeta Abacuque, ele tinha ciência de que Deus, ele ouve a oração daqueles que pecam e se arrependem, né? E buscam a face do Senhor, né? Daqueles que se arrependem sinceramente, porque Abacuque sabia que Deus, ele é misericordioso. A Bíblia, ela relata inclusive um episódio de Davi que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Então ele diz: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Então, é um reconhecimento de que a misericórdia de Deus, ela é melhor do que a misericórdia do homem, porque muitas vezes o homem não tem misericórdia nenhuma, né? O homem não perdoa, o homem é vingativo, mas o Senhor, ele é misericordioso. E um entendimento maior e melhor que nós podemos ter com relação à misericórdia, nós aprendemos com o profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, quando ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Naquela época, o povo vivia ainda na época da lei. Jesus ainda não tinha vindo, não tinha entregado a sua vida pelos nossos pecados. Então, sempre que eles cometiam um pecado, era necessário que eles oferecessem sacrifícios pelo pagamento do pecado. E nós sabemos, através da Bíblia, que o pecado, ele leva à morte. Então, o ser humano, sendo pecador como é, somente através da misericórdia de Deus para nós sermos vivos. E nós, principalmente, que vivemos agora, na época da graça, que Jesus veio pela misericórdia de Deus para morrer pelos nossos pecados, para pagar um preço de um pecado que não foi ele que cometeu. Então, essa é a misericórdia de Deus. Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Além disso, o Senhor, ele tem paciência conosco, né? O Senhor, ele nos perdoa quando a gente peca, quando a gente erra. Se a gente se arrepende verdadeiramente, o Senhor, ele nos perdoa. Então, nós não podemos nos esquecer nunca disso, né? Que Deus, ele é misericordioso. E o próximo subitem diz assim: clamemos a Deus. Atualmente, nós que vivemos nesse mundo, sabemos que ele literalmente jaz no maligno. Nós podemos afirmar com certeza que a depravação moral do mundo se tornou uma epidemia. A gente vê em todos os povos, em todas as nações, em todas as culturas, em todos os lugares, as pessoas estão corrompidas. E na maioria das vezes elas nem se arrependem, elas não têm vergonha, elas não têm pudor. É justamente o contrário. Hoje, as pessoas que tentam fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, né, que tem valores morais, que tem valores éticos, muitas vezes elas são criticadas por isso. Enquanto que existe uma idolatria, né? Um culto ao pecado, a você fazer coisas erradas, coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então, nessa sociedade que nós vivemos,
Nós precisamos clamar a Deus. A gente hoje vê que existe uma iniquidade institucionalizada. Hoje o pecado ele está legalizado. Várias formas de pecados, elas são aceitáveis diante da lei, elas são permitidas diante da lei. Então nós como cristãos, nós temos que nos guardar e nós temos que clamar, nós temos que nos colocar diante de Deus como cristãos, como igreja, né, orando, intercedendo. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então nós não podemos querer ser iguais às coisas do mundo, às pessoas do mundo. Hoje nós vemos coisas absurdas acontecendo dentro de igrejas cristãs, muitas vezes que se dizem evangélicas, e as pessoas dizem que fazem determinadas coisas, determinadas práticas, porque elas são igrejas inclusivas, porque Deus é amor e por isso Ele não exclui ninguém. Infelizmente, nós sabemos que existem igrejas cristãs, evangélicas, que aceitam a prática de coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Muitas vezes como o adultério, como o homossexualismo, como várias coisas, só para dizer que são inclusivas. E eles usam como justificativa de que Deus é amor e que Ele não exclui ninguém. Só que quando a gente vê Jesus, quando Ele estava aqui na Terra, Ele andava com os seus discípulos, ali com aquelas pessoas que eram próximas, era com essas pessoas que Jesus andava. Mas Ele tinha contato com todo tipo de gente todos os dias, porque Ele tinha que levar a mensagem do Evangelho. E Ele falava com todos os tipos de pecadores, mas a gente lê, a gente vai ver que sempre que Ele se aproximava de um pecador e que Ele realizava um milagre na vida dessa pessoa, o que Ele falava? Vai e não peques mais. Ou seja, Ele alertava que a pessoa ela tinha que abandonar a prática do pecado e muitas vezes ele ainda completava a frase, para que não te aconteça algo pior. Então, Jesus amava a todos, mas ele corrigia, ele alertava de que as pessoas deviam abandonar o pecado. Amém? E ele era amigo, sim, mas de pecadores arrependidos, porque todos nós somos pecadores arrependidos. Porque a Bíblia diz que se uma pessoa se diz de Cristo e ela está na prática do pecado, que não é para você nem se aproximar dessa pessoa, não é para você se sentar à mesa com ela, não é para você conversar com ela. Então, o Senhor, Ele ama a todos, mas o Senhor, Ele abomina e odeia o pecado. E nós, como igreja, nós somos chamados para orar, para interceder, para clamar pelo nosso povo, pelo nosso país, pela humanidade de uma maneira geral. Primeiro pela nossa família, pela nossa igreja. E a gente tem que fazer a nossa parte, nós temos que ser intercessores e nós temos que orar como Abacuque. Senhor, na sua ira, lembra-se da misericórdia. Como eu comecei falando, nós estamos vivendo dias maus e nós precisamos de Deus, nós precisamos de um avivamento e nós precisamos da misericórdia do Senhor. E eu vou ler a conclusão que diz assim: assim como Abacuque orou a Deus clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente, Senhor, aviva a tua obra. Amém? Então, todo esse trimestre nós falamos sobre o avivamento, nós vimos a importância do avivamento para a nossa vida espiritual, para a igreja de Cristo, né? Para a nossa nação, para a sociedade de uma maneira geral. E como a gente leu aqui, né, na conclusão, hoje nós estamos vivendo
talvez dias piores do que no tempo de Abacuque, do que no tempo de Sodoma e Gomorra. São coisas terríveis que estão acontecendo ao redor do mundo. E é urgente que a gente clame, que a gente ore a Deus por um avivamento. E a gente não precisa ficar esperando que o pastor da nossa igreja faça isso, que o líder faça isso. Nós, individualmente, como cristãos, temos que nos colocar diante do Senhor, né, como intercessores, clamando a Deus, orando, se arrependendo dos nossos pecados, do pecado da nossa nação, pedindo a Deus um avivamento, porque da maneira que está o nosso país hoje, eu falo pelo Brasil, a gente observa que somente um avivamento para mudar a história. Muitas vezes acontecem coisas e a gente fala, meu Deus, para quem que nós vamos clamar? Se a gente não pode recorrer muitas vezes ao Congresso, né, aos deputados, aos senadores, nem ao Judiciário, nem ao Presidente da República, mas nós temos que recorrer a Deus. Deus, ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus é o nome acima de todo nome. Então Jesus é o nome acima de qualquer principado, de qualquer potestade, de qualquer mal que está se levantando contra o nosso país, contra a nossa nação, contra as nossas vidas. E nós, como igreja, precisamos orar pedindo um avivamento, né? Pedindo que Deus venha transformar. Essa foi a última aula do trimestre, mas nós devemos continuar orando e clamando por esse avivamento, avivamento pessoal, avivamento na nossa igreja local, avivamento na nossa cidade, no nosso país, em outros países, no mundo de uma maneira geral. Nós, como igreja, devemos continuar orando por um avivamento. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, já com a nova revista do trimestre. Que os irmãos não percam, que os irmãos assistam, porque é muito importante a gente ler e estudar a palavra de Deus. Amém? Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.